Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Amém? Eu quero fazer uma oração por você nesse momento, nessa oportunidade. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos nesta oportunidade, nesse momento eu oro, meu Deus, repreendendo todo mal, repreendendo todo laço maligno, maléfico. Eu oro repreendendo as forças negativas do inimigo, as forças de Satanás. Nesta oportunidade eu oro pela vida daqueles que pedem, meu Deus, oração na área financeira, área sentimental, que pede oração, meu Deus, na área da saúde, enfim, em todas as áreas da sua vida, eu oro nesse momento, no nome santo de Jesus, repreendendo todo mal, repreendendo todo laço maligno, toda obra diabólica. É a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras vidas, com outras pessoas, e também você está deixando o seu comentário para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos para o texto bíblico de hoje, que se encontra em Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, que diz assim a palavra de Deus: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Amém? Então há caminhos para o homem que parece direito, mas no final dele são caminhos de morte, ou caminhos da morte. Por que a palavra de Deus, o escritor de Provérbios, que nós sabemos quem é o escritor, ele cita essa passagem bíblica, esse versículo, que há caminho para o homem que parece direito. O homem de Deus, ele não escolhe, ele não trilha o seu próprio caminho de acordo com a sua própria vontade. Não, mas ele consulta a Deus. Mas ele é prudente, ela é prudente. Porque tem escolhas que eu faço e você faz, de irmos uma viagem curta, que não pode até não ser muito prejudicial à nossa vida espiritual ou vida terrena. Mas tem escolhas na nossa vida que ela vai pautar para o resto da nossa vida. E não pode ser tomada aleatoriamente, não. Tem que ter base na palavra de Deus. Tem que ter base em Deus. Uma decisão tomada, acalorada demais, ela pode trazer marcas para o resto da vida. Por isso que tem muitas pessoas sofrendo. Muita gente sofrendo. Porque a pessoa toma a decisão, trilha por caminhos, ou trilha um caminho, que Deus não escolheu esse caminho para ela, para você. E aí a pessoa passa depois, porque o pecado, ele é terrenamente falando, carnalmente, na terra aqui, ele é bom. Mas só que depois ele traz a vergonha, ele traz a morte. Mas só que depois o pecado, ele traz desfechos terríveis. E por isso que esse versículo bíblico, essa passagem bíblica, ela nos diz que há caminho que ao homem parece direito, A vida que muitas pessoas vivem, que o mundo vive hoje, pessoas que estão no mundo, pessoas que estão destruindo a sua alma, a sua vida, o seu corpo. Depois elas vão trazer consigo enfermidades terríveis, transtornos mentais, que somente a palavra de Deus, somente o Senhor Jesus pode apagar desta alma.
porque a pessoa trilhou caminhos, ou o caminho que parecia direito a seus olhos, que era bom, mas no final trouxe choro, no final trouxe transtorno, mas no final trouxe coisas que não agradam a Deus. Então isso é palpável, isso é notório. Então nós estamos diante de uma situação em que a palavra de Deus nos diz que há caminho que parece direito para o homem, mas no final de tudo é caminho de morte, é caminho de destruição. Diz a santa palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Amém, meus amados irmãos? É isso que acontece, é isso que é trilhado na vida do homem que escolhe os caminhos de Deus, ou o caminho de Deus, louvado seja Deus. É isso que o homem precisa, ele precisa compreender e entender que o caminho de Deus, que o caminho que o homem escolhe a viver, sendo de acordo com a vontade de Deus, ele terá a vida eterna. Pode até ser espinhoso, ser difícil, dificultoso, mas o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai ter morte no caminho que o homem escolhe aos seus próprios olhos. Mas quando o homem escolhe o caminho de Deus, viver para Deus, ele vai colher a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui um pouco dessa reflexão aqui do versículo 12 que nós lemos. A sabedoria humanista é insuficiente para determinar o que é verdadeiro ou falso, bom ou mal. A revelação escrita da parte de Deus é a única fonte infalível para se determinar o caminho certo desta vida. O caminho traçado pelo homem contém as sementes da morte. O caminho de Deus leva à vida eterna. Foi aquilo que eu falei antes. O caminho do homem leva à morte eterna, mas o caminho de Deus leva à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 7, versos de número 13 e 14, vai dizer que nós temos que porfiar que andar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que leva o homem à perdição. Mas o caminho que leva o homem à salvação, ele é estreito. Ele tem regras, tem ordem da parte de Deus, não nossa. Então, por isso que nós temos que trilhar pelo caminho de Deus que leva à vida. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.